E hoje aqui no grupo de destaque eu tenho o Peugeot 2008 Style, ele que está posicionado exatamente no meio das versões com motor aspirado e com motor turbo. Esse daqui é a versão Style com motor turbo e ele também tem na versão aspirado o carro que você já viu por aqui. Ele está posicionado entre a Allure e a Grife, que são as versões de entrada, que é a Allure, e a Grife, que é a topo de linha. E eu vou mostrar em detalhes este carro para você. Mas antes disso, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui no canal do Grupo Destaque, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado, curta o nosso Instagram, que é o @Grupo Destaque Auto, e conheça mais sobre o maior grupo de concessionários do Alto Tietê e Grande São Paulo em grupodestaque.com.br. E vem aqui conhecer um pouquinho do Peugeot 2008 Style, que se você olhar bem no visual dele, ele recebeu pequenas alterações, né? Por exemplo, aqui na dianteira você vai notar que ele tem os faróis dele com assinatura em LED e halógenos. Aqui você tem faróis de neblina, você tem essa grade aqui, que na versão Grife ela tem esses pontos aqui cromados, e aqui ele tem um chrome delete, justamente para deixar ela com esse aspecto mais escurecido e mais malvado. E aqui também o leão da Peugeot também é escurecido. Na lateral aqui do nosso 2008, você vai notar que ele tem rodas de liga leve também escurecidas aqui, com pneus 205/60, aro 16. Aqui você encontra esse badgezinho Style e aqui retrovisores na cor preta com repetidor de seta. Aliás, não são só os retrovisores, o teto também, ele é totalmente preto e isso dá de fato um ar de esportividade para o carro, né? Aqui na traseira você vai notar alguns outros detalhes também, por exemplo, a ausência do leão da Peugeot. Então quando você olha aqui de cara, olha, você já vê que ele não tem o leão da Peugeot, somente a marca escrita por extenso, isso porque a Peugeot está passando por um reposicionamento justamente onde vai se alterar do leãozinho para o escudo. E aqui as lanternas têm iluminação totalmente em LED, aqui você tem esse badgezinho Turbo THP e aqui o nome do carro 2008. E aqui nos para-choques você não tem os sensores de estacionamento, pois é, curioso, né? O carro tem a câmera de ré, mas ele não traz aqui os sensores de estacionamento. Falando aqui de porta-malas, quando você abre ele, aqui ó, câmera de ré dele, quando você abre as malas do carro. E aqui de baixo fica o step dele, que é de uso temporário com roda de aço. Agora, vamos lá para trás, porque eu quero te mostrar um pouco do espaço interno deste carro. Mas antes, como sempre, falar aqui do acabamento, que olha, totalmente plástico rígido, maçanetinha aqui na cor prata e aqui um acolchoadinho, tá bom? Somente isso, um acabamento ok, plástico que se mostra, né, uma boa qualidade. Aqui na traseira você tem esse tapetinho escrito Style e aqui nós temos os bancos do carro, olha, são bancos bons, viu? Bancos bem bonitos, inclusive, que você tem aqui essa mistura de couro com o tecido, os pespontos e tudo. Deixa eu já levantar aqui o encosto de cabeça para eu me acomodar bem, porque este carro aqui, ele tem 2,54 m de entre-eixos. E eu não vou mentir para você não, ó. O banco dianteiro está ajustado para mim, eu tenho 1,90 m de altura. E aqui, para eu ficar confortável, eu tenho que ficar com os joelhos entreabertos. Não tem milagre. Isso porque eu dirijo sempre com o volante todo puxado para mim, e aí, consequentemente, o banco acaba indo um pouquinho para trás, tá? Mas se você dirige de outra forma, provavelmente vai ter mais espaço para quem vem aqui atrás. Nós temos aqui encosto de cabeça para todos os ocupantes, cinto de segurança, Isofix, mas aqui, olha só, não temos nem saída de ar, nem tomada USB. Então, quem quiser carregar o smartphone, tem que usar uma saída que tem lá na frente apenas e nada mais, tá? Aqui nós temos as alças do palavrão, as polêmicas alças do palavrão, porém, só para quem vem aqui atrás, tá? Para quem vai na frente, ó, não tem. Obviamente não tem para o motorista, até porque não há necessidade, mas para o passageiro também não tem. Agora, vamos lá para frente, que eu vou te mostrar o motor dessa ferinha aqui. Debaixo do capô, aqui do 2008 Style THP, já sabemos o que temos, né? Motor
1.6 THP Turbo, que entrega 173 cavalos de potência quando abastecido com etanol e 165 cavalos de potência quando abastecido com gasolina. E acoplado a ele, nós temos a transmissão Aisin de 6 marchas, com opção de mudanças manuais pela alavanca, além das funções Eco e Sport, que eu vou te contar lá dentro na hora que eu estiver dirigindo. Agora sim, vamos lá, que eu vou te mostrar o painel do carro. Mas antes de entrar aqui, deixa eu mostrar a porta dianteira aqui para você, olha só. Acabamento aqui também totalmente em plástico, acolchoadinho aqui no apoia-braços. E aqui, olha, os botões do retrovisor elétrico. Aqui, os botões dos 4 vidros elétricos, sendo que a função automática somente para o motorista. E aqui, a trava dos vidros traseiros. E aqui na frente, olha, também temos o tapetinho escrito Stile. E os bancos seguem exatamente o mesmo padrão dos bancos traseiros, tá? Tem o couro misturado com o tecido, bancos bons, viu? Bancos bem bons que eu vou falar para você na hora que eu estiver dirigindo este carro, mas vamos falar aqui do painel do 2008 Stile, que é exatamente o mesmo painel que você já conhece, tá? Aqui, olha, plástico rígido, tanto em cima quanto aqui embaixo, não tem nada de toque macio. Aqui nós temos essa central multimídia, deixa eu baixar o volume aqui, que nós temos aqui as funções de rádio, tem aqui, obviamente, Android Auto e Apple CarPlay, com a necessidade de cabos, porém, espelhados aqui por meio desta porta USB. Tem uma porta USB embaixo, mas a única que espelha o Android Auto e o CarPlay é esta porta aqui. Aí você tem que ficar com o fio pendurado, não tem o que fazer, tá? Mas é uma central multimídia competente, ela tem aqui diversas funções para você, olha, você vem aqui em menu, você tem veículo, aqui é onde você mexe nas configurações do carro, tá? Ajuda de estacionamento, diagnóstico, parâmetros do veículo, farol, conforto, você tem aqui uma série de detalhes que você pode ajustar. Deixa eu mostrar a câmera de ré deste carro também, que é importante. Deixa eu ligar ele antes, né? Para poder mostrar para você a câmera de ré. Só para que você veja, olha, nós temos aqui a câmera de ré, uma câmera boa, não tem linhas dinâmicas, tá? Mas ela tem uma boa resolução aqui justamente para que você possa fazer as manobras com tranquilidade. Você deve estar vendo aí essas faixas passando, não é defeito da câmera, tá? É na verdade a minha câmera que está gravando que não conversa com a amostragem aqui da tela. Logo de baixo, os botões aqui, pisca-alerta, central de travamento das portas, desembaçador dianteiro, a função automática aqui do ar-condicionado, o botão que liga e desliga o ar-condicionado e o térmico traseiro. E aqui nós temos o ajuste de temperatura, olha, para cima você sobe a temperatura e para baixo você reduz, tá? Aqui, Dual Zone para você ver, tá? Então você pode colocar aqui a temperatura que você quiser para o passageiro e para o motorista sem o menor problema, tá? Eu vou deixar tudo baixo aqui mesmo porque tá um solzinho bom. Aqui você tem o direcional do fluxo de ar, aumenta a velocidade, reduz velocidade e aqui você ativa a recirculação. Curiosamente, este ar-condicionado não tem a sincronização da temperatura. Curioso, né? Normalmente os sistemas de ar-condicionados com o Dual Zone ele tem a sincronização, aqui não tem. Aqui de baixo, olha, nós temos tomada 12 volts, porta USB, um porta-trequinhos aqui pequeno, 2 porta-copos aqui, a alavanca de câmbio, que está aqui trazendo para você as posições parking, ré, neutro e drive com a função manual. Então basta que você coloque aqui na função manual, coloque o câmbio para a esquerda, para cima você aumenta a marcha, para trás você reduz, tá? E aqui você tem também, deixa eu voltar para o neutro aqui, você tem os botões Eco e Sport também para você utilizar aqui no seu 2008. E tem um detalhe bastante legal, deixa eu colocar esse cabo para cá, sabe como é que é, né? Smartphone, estamos aqui carregando bateria, né? Nós temos aqui este seletor de tração, então quando eu estou andando com o carro eu posso desligar o controle de tração e de estabilidade, tá? Eu desligo ele completamente. Girando novamente, eu tenho o sistema ESP ativado e aqui o modo de areia. Aqui
Aliás, aqui é o modo terra, tá? É o modo terra, se você tiver numa estradinha de chão, ele vai melhorar a tração do seu carro. Aqui é o modo areia, tá? Que ele vai privilegiar justamente travar as duas rodas dianteiras para que você possa se manter andando na pista com tranquilidade. E aqui o modo neve, então basta girar aqui o seletor. Mas se você deixar ele aqui no modo automático, ele automaticamente vai identificar o piso que você está andando e vai te entregar a tração sob demanda para o que você estiver fazendo, tá? Pode utilizar, como pode não utilizar, fica a seu critério, basta que você deixe o sistema aí da sua forma preferida de dirigir, certo? Aqui nós temos este baúzinho que você pode fechar, e aqui essa alavanca de freio de mão, que ela tem um estilo meio manche de avião, é bem legal essa alavanca aqui, eu particularmente gosto, sempre achei um charme essa alavanca e eu acho que é um grande acerto da Peugeot em ter essa alavanca, que de fato ela é bem legal e funciona muito bem. Deixa eu jogar meu banco todo para trás aqui e o nosso volante todo para frente, para eu poder mostrar para você o volante do iCockpit da Peugeot. Então tá aqui, olha. O nosso volante é o tradicional que você conhece da linha Peugeot, né? Onde aqui nós temos os botões para você mexer na central multimídia, dianteiro e traseiro também para você operar. E aqui, aquele controle conhecido já de quem já andou em Peugeot, Citroën, controle de velocidade de cruzeiro e também o limitador no comando satélite aqui bem atrás do volante, super intuitivo de utilizar, então não tem problema nenhum. E agora vamos falar aqui do iCockpit. Olha só, essa daqui, deixa eu colocar nos meus olhos, essa daqui é a visão que você tem do painel. Ah, o volante está invadindo. Não, a curvatura dele faz exatamente aqui o arco, justamente para você poder enxergar o painel. Que, aliás, deixa eu chegar pertinho com a câmera aqui. Virei a câmera toda aqui. Deixa eu virar a câmera pertinho aqui para você ver. Olha só, nós temos conta-giros, velocímetro digital, indicador de marcha, odômetro total, odômetro parcial, e aqui nós temos o velocímetro analógico e o marcador de combustível, o marcador de temperatura tá lá do outro lado, e aqui, olha, por meio do botão da chave que está no limpador de para-brisa, você vai clicando e você tem aí autonomia, consumo instantâneo, consumo médio, velocidade média e o odômetro parcial do carro para você utilizar, tá? Então aqui é tudo muito fácil de você utilizar, tudo sem maiores problemas para você mexer aqui no nosso Peugeot 2008 Style THP. E ele é a versão intermediária, como eu falei no começo do vídeo, que ele está posicionado justamente entre a Allure e a Style com motor aspirado, e aí ele tem Style com motor turbo THP, que é essa daqui, e também a Grife, que aí é a topo de linha, que aí vai trazer para você teto solar panorâmico, vai trazer uma série de outros itens que são bem legais também para você utilizar. Mas vamos fazer o seguinte, bora acelerar esse carro porque eu tenho muita coisa para falar dele para você. E andando aqui no Peugeot 2008 Style THP, você, se já andou em algum 2008, provavelmente você não vai notar nenhuma diferença na questão de posição de dirigir. Isso porque ele mantém exatamente as mesmas características. Aqui você tem bancos bons que apoiam bem as costas e as pernas. Aqui você tem todos os ajustes, né, de altura, profundidade e também do encosto totalmente manuais. Porém, você tem aqui também o ajuste de altura e profundidade do volante aqui nesse painel iCockpit e também a altura do cinto de segurança. Então, dificuldade nenhuma você encontra aqui na hora de encontrar uma boa posição para você dirigir. Bancos aqui bons, carro é confortável, ele é bem legal de guiar, esse iCockpit dá uma dimensão diferente, né? Embora muita gente não se adapte, insista em querer trazer o volante para poder enxergar aqui o painel aqui neste vão do volante, né? Mas não, o conceito do iCockpit é diferente, justamente para o volante ficar abaixo do volante e você ver o painel por cima dele. Então por isso que muita gente acaba estranhando. E andando este carro aqui, traz um motor 1.6 THP Turbo que entrega 173 cavalos de potência com 0,5 kg força-metro, e acoplado a ele nós temos aqui um câmbio Aisin
de 6 marchas. A Aisin, para quem não sabe, é da Toyota, então se você ainda tem na sua cabeça Peugeot com câmbio automático é bomba, esquece isso, porque isso já faz parte do passado, tá? E esse motor e esse câmbio se conversam muito bem, porque este mesmo conjunto equipa outros carros também. Equipa o C4 Cactus THP, equipa o Peugeot versões do carro, então de fato equipou também o 308, então já é um conjunto mecânico consolidado que tem anos aí de estrada, né? Você vê aí, então é um carro já com um conjunto mecânico bastante longevo e que faz com que o carro ande muito bem. O 2008 ele não é um carro relativamente pesado, ele é um carro até que bem leve, ele pesa na casa dos 1.200 quilos e isso ajuda muito a este motor entregar ainda melhor uma potência bastante considerável, né? Porque você acelera o carro e você nota, ó, que na hora que ele puxa, ele vai embora, né? Então, de fato, você tem um carro que é muito bem casado com este conjunto mecânico e anda de fato muito bem, o que, claro, faz toda a diferença no seu dia a dia, caso você busque agilidade. E é legal porque nessa versão THP, assim como no C4 Cactus na versão Shine, ele tem aqui o seletor, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui os modos, eu tenho o modo neve, eu tenho o modo de areia, o modo de lama e estrada de chão, né? Tenho como desligar o sistema ESP, que é o sistema de controle de tração e de estabilidade, e aí eu volto para o modo automático, que ele na verdade vai se adaptar a cada esquema de direção. Então, se eu deixar aqui no modo automático, ainda que eu pegue neve, ainda que eu pegue uma estrada com um pouco mais de lama, ainda que eu pegue também uma estrada de cascalho, ele vai se adaptar em todo tipo de piso, justamente para que eu tenha a melhor aderência com o carro. Óbvio que este carro aqui não é off-road, nem tem aspirações para isso, mas é legal você saber que você tem um auxílio na tração quando você está utilizando o carro. Na suspensão, esse carro aqui ele é muito bom, porque ele é bastante macio, mas ele não é um macio que fica adernando em curvas e tal. Eu digo macio no sentido de confortável, justamente porque ele vai absorver muito bem as irregularidades do piso, sem te deixar inseguro. Então você pode fazer curva com ele, pedindo um pouquinho mais, que ele vai te entregar de forma muito tranquila, sem te causar susto e sem adernar demais a carroceria. Então, de fato, quando você está andando com o 2008 Style nas ruas, você vai ter um carro que de fato entrega um conforto bastante substancial para você utilizar. Um carro que tem aqui central multimídia, que espelha Android Auto e Apple CarPlay, com a necessidade de cabos, tanto que aqui não está conectado porque eu deixei meu cabo em casa. Você tem aqui ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, você tem aqui controle de som no volante, tem controle de velocidade de cruzeiro e tem também o limitador de velocidade, tem controle de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampa, tem o seletor aqui de trações. No câmbio você tem aqui 2 botões Sport e Eco. Quando você utiliza a versão, o modo Eco do carro, você vai notar que o carro não é que ele tem uma queda de potência, mas o delay do acelerador fica muito grande, então o acelerador fica demorado para justamente te dar a velocidade, e aí você acaba achando que o motor deu uma morrida. De fato ele dá uma morridinha sim, mas ele privilegia justamente a economia. E o botão Sport, ele vai reduzir o delay do acelerador e vai fazer um mapeamento mais agressivo do carro. Então, na hora que você der pé, você vai notar que ele vai retomar a velocidade muito mais rápido, tá? Quando a gente fala de segurança, nós temos aqui 2 airbags, aqui para motorista e passageiro, e também os airbags laterais. Então você tem aqui uma segurança que está dentro dos padrões, não é nada absurdo, mas também não fica faltando, né? Ele entrega para você o que precisa. E também quando a gente fala de consumo, a Peugeot, eu estou abastecido com gasolina neste carro, a Peugeot entrega que ele faz 11,2 km por litro em trajeto urbano e 12,9 km por litro em trajeto rodoviário. Eu, como nunca consigo fazer este consumo, estou fazendo aqui 8,5.
Não consegui fazer nada mais do que isso. Porém, eu tenho que dizer, não é que este carro aqui necessariamente está ruim e tal, mas acontece que todos os THP que eu já andei no Grife THP, eu já andei no 3008 THP, eu já andei no C4 Cactus THP, já andei no 408, inclusive eu tenho um em casa, né, que é o carro do meu pai, o 408 THP, e o consumo sempre vai virar nessa parte aí, tá? Sempre vai virar nesse número de 8,5, 9... Tudo depende de como você anda e principalmente o seu trajeto, né? Não adianta nada você pegar o carro para ir no mercado onde você tem 2 ladeiras, que sua média vai ficar nos 3,5, 4 por litro, não tem jeito. Mas se você anda bastante, você tem uma quilometragem boa em situações normais de uso, você com certeza vai ter aí números muito próximos disso que eu estou falando, entre 8,5 e 9 km por litro. Porém, na rodovia, é muito possível você conseguir fazer entre 13 e 14, já tirando esses 12,9 também. Então uma coisa acaba compensando a outra e no final das contas, quando você vê, você tem uma média de combustível bastante razoável. 2008 Stile com motor 1.6 turbo THP segue sendo uma baita de uma compra para você que quer um SUV com uma boa mecânica, uma mecânica que sim, te entrega um desempenho bastante divertido e ainda traz espaço para você, além de ser muito bem equipado para você utilizar no dia a dia. Curtiu esse vídeo? Então deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no Grupo Destaque, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta o nosso Instagram, que é o @Grupo Destaque Auto, e conheça mais sobre o maior grupo de concessionários do Alto Tietê e Grande São Paulo em grupodestaque.com.br. Um forte abraço para você e até mais!